Bem, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso amigo, parceiro Josué Augusto. Estamos aqui novamente tratando de um assunto que está envergonhando a nossa sociedade pernambucana. A gente, infelizmente, tem que trazer isso à tona porque se tornou algo banal, eu posso dizer assim, recorrente, a questão dos pedidos de votos em templos religiosos. Eu digo vergonhoso porque você deixa o seu mistério, o seu ofício de líder, o seu ofício de pastor e passa a enveredar por caminhos políticos, por opções políticas, coisas que não se deve tratar, inclusive é vedada essa questão utilizando-se de templos religiosos. A lei é bem clara sobre isso. Entretanto, apesar de várias advertências, vários comunicados, eu posso dizer assim, do TRE, do TSE, mesmo assim, esses líderes continuam pedindo voto para determinado segmento político. Quando os religiosos têm consciência e têm discernimento próprio para ter a sua opção política. Não precisa ninguém tentar induzir, tentar convencer, porque nós temos a liberdade de votar. O voto é livre. Então não se pode utilizar templos, não se pode utilizar do seu poder religioso para com seus membros e assim pedir voto assim de forma vergonhosa e de forma escancarada, eu posso dizer. Porque líderes, eu digo isso em todo o Brasil, é fato recorrente. Em todo o Brasil está se transformando aquela questão do abuso do poder religioso, porque, logicamente, esses líderes têm vários seguidores. E, logicamente, que os políticos procuram se alinhar, procuram o direcionamento desses líderes para angariar votos. E isso aí é vedado e é proibido pela nossa legislação eleitoral. No entanto, constantemente estamos vendo isso. Recentemente, uma pessoa nos mandou um e-mail relatando que determinado candidato da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, numa cidade próxima aqui, eu posso dizer, da Mata Norte, a cidade de Timbaúba, ele relatou, e isso aí foi relatado por ele, que após a pregação, o pastor indicou o candidato da igreja para que os irmãos votassem nele, inclusive cedendo material. E aquilo, logicamente, como cidadão brasileiro, como pessoa que repudia, porque é um tratamento desigual com os outros candidatos, eu levei ao conhecimento do TRE. E, logicamente, que o TRE fez o envio, a remessa ao Ministério Público para apuração. E, novamente, apesar de aqui, nesse espaço, a gente destacar isso, a gente repudiar esse tipo de atitude, o líder máximo da igreja e seus pastores continuam a fazer esse tipo de coisa. É direcionar as pregações para determinado segmento político. Eu acho que o líder religioso, ele pode ter a sua convicção política, mas não querer induzir seus seguidores a caminhar por aquele caminho que ele trilha. E, Josué, naquele momento que eu falei para você sobre a questão, houve várias pregações, e isso na própria Rede Brasil, de que estava havendo um direcionamento. Era pastor
pastor Joel Teixeira, utilizando o seu poder de líder, de pastor, numa oração, pedindo diretamente voto para um determinado segmento político, coisa que é vedado. Você não pode utilizar um veículo de grande massa, com um templo que cabe 5.000 pessoas sentadas. Além do alcance da internet. E você pedir claramente. Então, Josué, mais uma vez, novamente, o próprio presidente, foi o Joel Teixeira, foi o presidente, e agora, recentemente, o vice-presidente Samuel Oliveira, que é um pastor que ele, logicamente, como vice-presidente, ele tem um poder sobre seus membros, sobre os seus seguidores. E ele utilizou, eu não cheguei a ver, mas eu tive conhecimento que ele também chegou a pedir diretamente que o pessoal seguisse a orientação dele de votar em determinado segmento político, querendo dizer, é o bem contra o mal. Nós não podemos entrar nessa guerra, Josué. Nós dentro da igreja. Princípio, a igreja não pode se envolver em política, porque ele vai repudiar, demonizar uma pessoa e endeusar outra. Não pode. A gente não pode partir para esse lado. A gente tem que trabalhar como bombeiros e não como incendiários. A gente não pode jogar o demônio, reputar a pessoa que não concorda com a sua ideologia política e reputar aquela pessoa como demônio, como diabo, Satanás. Peraí, nós somos irmãos. A gente está perdendo essa sensibilidade cristã, Josué. Nós estamos virando verdadeiros robôs. Eu digo robôs porque o robô, ele não tem sentimento. É o que está tornando a nossa sociedade, a nossa igreja. Então, 4 fatos. Pastores utilizando os púlpitos da igreja para angariar votos. Isso aí é repudiado, isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico e não pode acontecer. Isso está acontecendo recorrentemente. Será que ele está com medo de perder a eleição? Em reuniões de massa, ele mandar os candidatos se levantarem para destacar no meio dos pastores aqueles 2 que são políticos. Exatamente para, na consciência do povo, o pessoal dizer, não, olha, você tem que votar nesses 2, olha, você tem que votar no bem, não vai votar no mal, que o mal é do diabo. A gente não pode entrar nessa guerra religiosa, está entendendo? Essa guerra política. Nós temos que ser neutros dentro da igreja, porque você não pode direcionar o pensamento, a sua ideologia que você tem para dentro de templos religiosos. Ali se prega a palavra de Deus, ali se prega o evangelho. Quando quiseram questionar Jesus sobre isso, Jesus pegou uma moeda e disse, olha, dá a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Logicamente ele quis dizer, não vamos nos envolver em política. Era uma tentativa de pegadinha contra Jesus, mas Jesus sabiamente disse, não, olha, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Isso significa, você não pode participar igreja, religião e política, porque ao longo da história, Josué, nós vimos aí, isso não deu certo em nada, em nossos antepassados, na história geral, isso nunca deu certo. Demonizar uns e endeusar outros. Chega naquela parte da Inquisição. Essa pessoa aqui é do diabo, você não aceita, então vai para a fogueira santa. Então, Josué, eu queria que você colocasse o seu pensamento sobre essa questão. Os nossos templos religiosos estão sendo usados como palanques eleitorais. Pastores pedindo voto sem nenhum medo, sem nenhum temor, desobedecendo claramente, violando claramente a legislação. Coisa que é repudiado. Que se a Bíblia manda você respeitar as autoridades, a legislação é uma autoridade.
Você não está ali no palanque eleitoral. Como é que você utiliza da sua voz para pedir votos para A ou para